Olá, bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, nesta aventura diária de seguirmos o Euro 2024. Esta quinta-feira, 27 de junho, é um dia triste, desde logo porque não há jogos no torneio, que está numa pausa entre a fase de grupos e os oitavos de final, mas também porque Portugal perdeu contra a Geórgia. Já com o primeiro lugar previamente assegurado, Roberto Martínez fez muitas alterações e a equipa foi batida pela histórica formação da Geórgia. Assim, Portugal defrontará na próxima segunda-feira a histórica Eslovénia. Eu sou o Pedro Barata e nesta fase de mudanças da fase de grupos para os oitavos de final temos o Tomás da Cunha em viagem, regressando da Alemanha, por isso é uma ausência também. A nossa líder Peralta Gomes está de malas aviadas para seguir a seleção nacional que vai para Frankfurt, mas já que Portugal jogará em Frankfurt, tenho comigo o Banco Central Europeu do comentário, Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Pedro, viva, e cumprimentos a todos. Vamos ver se ainda conseguimos ter o Tomás durante a emissão. Se não conseguimos, obviamente percebemos que é por causa de estar em trânsito para Portugal e felizmente teremos-lo de volta muito rapidamente. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos então olhar para essa partida de Portugal contra a Geórgia. Teremos depois também tempo de, ao longo dos próximos dias, ir antevendo e analisando o que se for passando em cada uma dessas eliminatórias entre as 16 equipas que restam. Já 71% dos jogos europeus foram feitos, portanto isto passa de facto muito, muito rápido. Rui, na antevisão da partida contra a Geórgia, Roberto Martínez tinha prometido que o objetivo não era dar minutos a todos os jogadores, mas sim basicamente ganhar a partida, mas no rescaldo mudou um pouco o discurso, dizendo que o objetivo era sim a preparar a equipa para os oitavos de final e não propriamente derrotar a Geórgia e chegar aos 9 pontos. O 11 altamente descaracterizado com que Portugal, sobretudo, terminou a partida. Francisco Conceição à ala esquerda, algo que deve ser praticamente inédito. Ruben Neves, numa certa fase, praticamente a segundo avançado, tendo a bola de costas, tendo de atacar a área. Tudo isto não terá aberto uma espécie de caixa de Pandora de desconfiança para os oitavos de final? Completamente, Pedro, e sobretudo salientar-te um aspecto, começando até, se quiseres, pelo pós-jogo. Eu acho que a conferência de imprensa do Roberto Martínez foi completamente desastrosa. Acho que a única coisa positiva que há a retirar da conferência de imprensa foi ele ter dito que a vitória foi merecida para a Geórgia, porque de resto entrou em contradição completa com aquilo que tinha dito e muito bem estavas a assinalar no pré-jogo, e o pós-jogo é um absurdo. Podemos depois, mais tarde, ir especificamente para a conferência de imprensa dele. Agora, aquilo que me parece é que a gestão que ele fez no 11 é uma gestão completamente estapafúrdia, ou seja, queres flexibilidade tática, acho muito bem. Portugal tem essa capacidade para ser flexível do ponto de vista tático. Agora, sem dinâmicas pré-definidas, gera anarquia. E para além disso, com jogadores fora das posições que são habituais, ou seja, não podes pedir ao Diogo Dalot para ser um invasor de entre linhas ou para surgir como ponta de lança em zona de finalização, não podes pedir ao Palhinha para surgir nas entrelinhas, para criar desequilíbrio nas entrelinhas. Podia também dizer que quando tirou o Palhinha, depois o Ruben Neves andou como avançado interior, o que é algo totalmente nonsense, e creio que nós não ganhamos nada com esta rotação, ou seja, a rotação não trouxe benefício nenhum, não ganhamos nenhum jogador. Exatamente, e depois, sobretudo Rui, quando o objetivo é olhar mais para a frente e ganhar opções, torna-se difícil ganhar essas opções quando esses jogadores estão em papéis altamente desconfortáveis, como acabaste de mencionar. Exatamente. Não, nós perdemos opções, Pedro, não tenho dúvida. Aliás, já tínhamos aqui tocado, a primeira jornada, a forma como ele fez as substituições e no tempo em que as fez, já foi um mau sinal para o grupo. Esta terceira jornada era importante fazer exatamente o oposto. É certo que ele fez a rotação e muito bem, do meu ponto de vista. Podia até ter rodado mais. Agora,
fez acasalamentos absurdos, ou seja, jogar com 3 defesas centrais e colocar João Palhinha e João Neves como dupla de médio centro é um absurdo. E depois repito aquilo que disse há bocado, o Diogo Dalot nunca pode ser avançado interior e muito menos referência ofensiva, quando o Cristiano Ronaldo baixava, o João Palhinha não pode entrar nas entrelinhas, o próprio João Neves não é um jogador hoje em dia para entrar nas entrelinhas, o Rubén Neves, que fez esse papel na segunda parte, ainda menos, e depois repara quando as substituições foram feitas claramente cronometradas, e esse aspecto mostra até uma certa desconsideração pelo jogo, ou seja, eu consigo compreender, mesmo não sendo um defensor, que as substituições estejam preparadas de véspera, ou seja, até pela questão do tempo, por já estarmos apurados, mas há um jogo, e aquilo que Roberto Martínez disse, e tu referiste muitíssimo bem, é que no pré-jogo ele disse que o importante era ganhar, e ontem afinal já não era, não é? No pós-jogo. E aquilo que eu noto, e isto já vem da Bélgica, e tu também acompanhaste, e muito bem, o Roberto Martínez na altura da Bélgica, os problemas dentro do balneário na Grécia começaram a acontecer neste tipo de situação. Ou seja, quando o Roberto Martínez tinha um 11 base, fazia rotação e depois não aproveitava esse tipo de situação. E depois naquilo que eu considero mais grave da conferência de imprensa de ontem, que vai muito ao encontro daquilo que aconteceu diante da Croácia e da Eslovénia e as outras derrotas, é que o Miss Mundo ou o Miss Simpatia, neste caso Mister, obviamente, se transforma em algo completamente diferente. E eu tenho que dizer o seguinte, e vamos aí já tocar nisso. Não tivemos ideias em frente à baliza. Mentira. Nós não tivemos foi capacidade na criação para que houvesse finalizações de qualidade. Exatamente. Segundo ponto que eu acho absolutamente deplorável. As individualidades podiam ter mostrado o que se deve fazer pela seleção nacional, em contraste com aquilo que a Geórgia fez. Isto não se diz. Isto não se diz em momento algum. E depois disse que este jogo era uma preparação para os oitavos e que por isso mesmo ficaram de fora o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes e o Rubem Dias. E o Pepe onde é que entra nesta situação? E o Vitinha onde é que entra nesta situação? Ou seja, falar de 3 jogadores, não falar de outros que vão ser titulares nos oitavos de final. E sobretudo, ao falar disto, o Cristiano Ronaldo não entra na poupança para os oitavos de final, porquê? Porque é que o Cristiano Ronaldo teve que jogar? Porque queria bater mais um recorde? Ou 2 recordes? É que isto não faz sentido absolutamente nenhum. E com isto tu não ganhas um grupo. Da mesma forma que fazes com mais escolhas, não vais ganhar mais soluções. A teres este tipo de discurso no final do jogo, claramente marcado pela derrota e pela dificuldade dele engolir uma derrota em que é o principal responsável, e depois podemos ir lá, isto obviamente do meu ponto de vista, isto não vem ajudar absolutamente em nada. E mesmo a própria gestão do João Palhinha, eu creio que é um inenarrável, pouco estranho, não é? Ou seja, de fora no primeiro jogo, 45 minutos contra a Turquia, 45 minutos contra a Geórgia, com o risco de, vendo um amarelo, falhar os oitavos de final. O que aconteceu, não é? E isso acaba por ser, para mim, absurdo, porque, sobretudo jogando com 3 defesas centrais, o Palhinha não era um jogador necessário para este jogo. Nós não vamos retirar nada da questão do Palhinha ser um invasor de entrelinhas. Ele, por acaso, até tem, num desses momentos, um ótimo passe para o Cristiano Ronaldo finalizar. Mas não é isso que se pede ao João Palhinha. O João Palhinha é um jogador determinante quando Portugal deve jogar com uma linha de 4, e eu volto a frisar, é a melhor estrutura para Portugal, começar num 4-3-3 e depois desdobrar do ponto de vista ofensivo em 3-2-5, mas quando jogas num 3-4-3 como o de ontem, ou 3-4-2-1 para ser mais correto, e com o desdobramento em 3-2-5, tu não podes colocar à frente de António Silva, Danilo e Gonçalo Inácio, João Palhinha e João Neves. Isto é completamente redundante. E depois ainda Diogo Dalot, portanto é muita gente. Exatamente, contra um bloco tão baixo, é muita gente direito que não oferece criatividade ou agressão, digamos assim. Sem dúvida, esse é o ponto, e acho que para além daquela questão que eu toquei no início, a flexibilidade tática sem dinâmicas ou rotinas pré-definidas acaba em anarquia, e acabaste de dar a prova concreta disso, é que o jogo de Portugal baseou-se em cruzamentos sem qualquer sentido, ou seja, mais do que cruzamentos, porque eu não consigo chamar aquilo cruzamentos ou passos atrasados para a zona de finalização, aquilo foi um bombardeamento da área com cruzamentos sem nexo nenhum. E depois, sem capacidade de entrarmos na área adversária, acabamos por buscar remates de fora da área. E se na primeira parte ainda conseguimos criar algum perigo, principalmente pelas ações de João Félix a aparecer
na zona de conforto dele. Na segunda parte, já nem o João Félix aparecia no corredor central. Nós votamos o corredor central completamente ao abandono e foi bombardear bolas a partir dos corredores laterais em direção à zona de finalização. E Rui, mesmo esse plano de bombardear a ala, eu recordo-me de um lance já na segunda parte em que Francisco Conceição cruza e quem estava a carregar a área, digamos assim, era Nelson Semedo e Ruben Neves. Portanto, mesmo esse plano, ao querer encaixar tantos jogadores que em teoria precisavam de minutos, acabou-se a descaracterizar completamente, e a coisas como ter Ruben Neves e Nelson Semedo como opções de cruzamento, ou para responder a um cruzamento. Sim, para responder ao cruzamento. Porquê? Porque o Ruben Neves naquela altura era o avançado interior esquerdo e o Nelson Semedo era o avançado interior direito. Como é que tu consegues explicar isto? Não vais ganhar nem o Ruben Neves como jogador para os oitavos de final ou para os quartos de final ou para as meias finais e o final, se formos extremamente positivos, ou até se calhar demasiadamente positivos a colocar essa possibilidade, porque não faz qualquer sentido. Eles não têm qualquer rotina de serem finalizadores dentro da área. E mesmo as próprias substituições, e há pouco falava disso, não trouxeram nada de relevante para a seleção, sobretudo pensando que o objetivo era ganhar o jogo e não apenas estar a dar minutos, porque basicamente aquilo foi dar minutos com os jogadores nas posições absolutamente trocadas. Portanto, repara, primeira entrada Ruben Neves, avançado interior, absurdo. Segunda substituição, entra o Nelson Semedo e o Gonçalo Ramos. O Nelson Semedo para avançado interior, porque Francisco Conceição naquela altura ainda estava à largura no corredor direito, e o Gonçalo Ramos para ponta de lança, que não recebeu uma única bola em condições, e também do meu ponto de vista não deve estar a atravessar o melhor momento de forma, porque não pode cair assim para a terceira opção, e repara que nem coube no Portugal B, portanto já está no Portugal C. E depois no final colocar o Mateus Nunes e o Diogo Jota, com o Mateus Nunes ali numa tripla função de ser médio-centro, em alguns momentos médio-ala direito e noutras avançado interior para surgir em zonas de finalização, e o Diogo Jota, que apesar de tudo foi o menos descaracterizado porque corria de uma ala para a zona de finalização. Agora, o problema é que a bola só entrou uma vez para uma finalização do Diogo Jota, e isso é absolutamente paupérrimo. Sim, Rui, mas a grande questão é mesmo acreditando em Roberto Martínez e entrando nesse universo em que o que contava era preparar a fase a eliminar, em que contexto da fase a eliminar é que Portugal vai, por exemplo, jogar com Francisco Conceição como ala esquerda de pé natural, não é? Provavelmente nunca. E repara, foram inúmeros jogos de Francisco Conceição a jogar ala esquerda no Futebol Clube do Porto. Se reparares, dá qualquer coisa à volta de zero. Portanto, não vamos ganhar absolutamente nada com isto. E depois, deixa-me só dar esta nota em relação a outra situação em que Roberto Martínez esteve pessimamente na conferência de imprensa pós-jogo. Ele disse que preparou o jogo com a Geórgia defrontando a Irlanda. Vamos olhar para o 11 que Portugal apresentou em 3-4-1-2 e não em 3-4-3, começa logo aí a diferença. Tinha António Silva, Pepe e Gonçalo Inácio na linha defensiva, e ter Pepe não é o mesmo que ter Danilo, e o próprio primeiro golo em que parte uma responsabilidade individual do António Silva, mas depois há uma responsabilidade coletiva na contra-transição da Geórgia, e o Danilo, quer a nível de posicionamento, quer de postura corporal, foi absolutamente um desastre. Convida muito àquele passe. Completamente. E não fecha a linha de passe e, sobretudo, afunda a equipa. E esse aspecto acaba por ser determinante, partindo, obviamente, de um erro individual do António Silva, e não há qualquer problema ou prurido em relação a isso, porque aquilo que me parece mal, e deixa-me só fazer este desvio muito rápido, eu creio que no jogo contra a Turquia, e nós aqui, eu creio que também estiveste aqui naquela altura, mas sim. Quer tu, quer o Tomás, quer eu, falamos. Nós não passamos a ser a melhor seleção do mundo depois de ter ganho a Turquia. E agora não passamos a ser a pior. Óbvio, nós não somos a seleção de ontem, nós vamos ser seleção dos Rui, desculpa, temos agora aqui uma aparição de última hora. Tomás da Cunha conseguiu, a partir do aeroporto de onde está a voltar para Portugal, conectar-se com o No Princípio Era Bola. Olá, Tomás. Olá Pedro, olá a todos. Não podia abandonar. Grande abraço, mano. Grande abraço. Tomás, sem dúvida, estávamos a sentir a tua falta. Tomás, estiveste ontem em Gelsenkirchen, que deixou de ser talismã para o futebol português. Em traços gerais, o que é que te pareceu esta pobre exibição de Portugal contra a Geórgia?
parece-me acima de tudo que a gestão não pode superar a competitividade e o encaixe das peças, e foi isso que aconteceu no jogo de Portugal. Tiraram-se diversas conclusões, mas nenhuma delas benéfica para o futuro de Portugal. Agora, há algumas escolhas, se calhar por exclusão, que Roberto Martínez pode fazer. Uma delas é no setor defensivo, e não pensaria dizer isto há 2 ou 3 meses, mas Pepe parece-me indispensável neste momento para Portugal. Pela segurança, pela tranquilidade acima de tudo. Nem António Silva, que fica obviamente diretamente ligado ao resultado, nem os restantes centrais deram garantias. Por exemplo, no jogo direto, nas segundas bolas, tiveram algumas dificuldades, e nesse sentido a presença de Pepe para a competitividade de Portugal a longo prazo neste torneio é indispensável. Depois, a conjugação no meio campo nunca fez sentido. Ruben Neves, na cabeça de Roberto Martínez, é um 8, mas não pode jogar tão adiantado. O meio campo com Palhinha e João Neves, por dificuldade de construção, também não pode aparecer em simultâneo. E no último terço, além da dependência quase total do jogo exterior e um ou outro live de qualidade de Félix ou de Conceição, também há algumas escolhas que na cabeça de Roberto Martínez se justificam, mas condicionam muito o jogo de Portugal. Estou a pensar, por exemplo, no caso de Pedro Neto. Pedro Neto, a jogar à esquerda, vai viciar no cruzamento e aí acaba por despejar bolas na área, muitas delas sem a melhor execução, e isso impediu muito que Portugal chegasse a zonas de finalização com qualidade. Portanto, talvez esta ideia de Roberto Martínez não tenha sido alcançada como pretenderia, porque não ganhou plantel, não ganhou alternativas, acabou por criar um clima de desconfiança e, sobretudo, deixando a ideia de que a primeira linha de Portugal, afinal, é mesmo indispensável. Portanto, aquela ideia que José Mourinho disse de um Portugal B que poderia competir pelo europeu, depois desta exibição saiu um pouco menos reforçado ou menos forte. Tomás, certo. Acreditas mas que... há aqui, desculpa Pedro, há aqui jogadores que noutro encaixe poderiam e podem ser úteis. Foi exatamente isso que estivemos por Roberto falar. Martínez, a questão é que o 11 escolhido, a forma como, em termos de sistema e de sociedades, não potenciou as melhores características de cada um, e por isso acabou por ser um desastre. Foi mais juntar 11 futebolistas que por uma razão ou outra tinham necessidade de minutos do que provavelmente montar uma equipa. Tomás, olhando para os oitavos de final, segunda-feira, Eslovénia, e convido os nossos ouvintes a lerem um texto na Tribuna Expresso sobre porque é que um país tão pequeno tem tanto êxito no desporto, não tanto no futebol, mas em modalidades como o ciclismo ou como o basquete. Tomás, a Eslovénia, sabemos que tipo de equipa é, 4-4-2, organização, muito protagonismo para a parelha de pontas de lança com Sporar e Sesco. Que dificuldades é que Portugal pode encontrar? Acima de tudo, vai encontrar uma equipa que vai potenciar 2 desafios semelhantes aos que a Geórgia potenciou. Um deles é a alma competitiva. A Eslovénia está a viver um sonho e, nesse sentido, Portugal não pode entrar com tanta displicência. Naturalmente isso não vai acontecer, ou não deverá acontecer, num jogo de fase eliminar. Tal como questão... com a Geórgia, é o jogo mais importante da história do futebol da Eslovénia. Exatamente. Depois, outra coisa em simultâneo é que a Eslovénia, tal como a Geórgia, tem um bloco muito compacto e em 4-4-2 vai obrigar certamente Portugal a criarem ataque posicional, e isso não tem sido propriamente espetacular na equipa portuguesa, para ser simpático. E ainda há outro aspecto que é relevante neste tipo de jogos, é que a Geórgia tem um super guarda-redes, Mamardashvili, um dos melhores do torneio, talvez a par de Donnarumma, e um super avançado, neste caso Kvaratskhelia. A Eslovénia tem em Sesco uma figura atacante que pode marcar a diferença. Não é um jogador tão capaz individualmente de correr, de finalizar, de criar, de guardar bola, mas é um jogador que, se tiver espaço, não vai hesitar, vai procurar a baliza, e o facto da Eslovénia ter uma certeza na baliza e uma certeza na outra área aumenta aqui o perigo desse jogo para Portugal. A Eslovénia é uma das... a equipa, aliás, do europeu que menos passos faz até colocar uma bola longa, portanto evidenciando esse protagonismo na procura direta por Sesco, e Portugal tem revelado algumas dificuldades em contrariar esse jogo. Tomás, sei que tens um voo para apanhar, cá te esperamos para analisar o resto dos oitavos de final. Obrigado pela tua presença. Obrigado eu, voltaremos aí para os oitavos. Grande abraço, mais boa viagem. Um abraço a todos, obrigado. Rui, peço-te uma nota para fechar sobre as dificuldades que Portugal pode encontrar contra a Eslovénia e se os problemas em organização ofensiva contra a Chequia e contra a Geórgia se podem repetir frente à equipa, à jovem ex-república jugoslava. Podem, claro, Pedro. E tomaste conta do ponto essencial. Vamos jogar com contra um bloco muito compacto em 4-4-2. Destaque que, do ponto de vista quer coletivo, quer individual, ainda há, do ponto da Eslovénia, está 1 ou 2
passos acima da seleção da Geórgia, tem tido um dos melhores centrais do torneio, que é o Biol, tem tido também 2 laterais que são muito certinhos, sabem defender, mas também depois sabem soltar para o ataque, mas a grande virtude está no Oblak na baliza, que pode ter uma atuação absolutamente superlativa ao nível do Mamardashvili, ainda que não me pareça que o Oblak esteja no melhor momento da sua carreira, mas pode ser diferenciador, e sobretudo a destacar, obviamente, o Šeško, que é um jogador que chega com grande facilidade às zonas de finalização, é um jogador que ataca à profundidade, que remata com contundência, e junta aqui 2 coisas que a Geórgia não tem. A Geórgia tem um avançado muitíssimo interessante, que é o Mikhail Taze, para além, obviamente, do Kvaratskhelia, que nem vale a pena falar, mas a Eslovénia tem um jogador que é muitíssimo trabalhador, que, por exemplo, impediu que a bola entrasse no Declan Rice no jogo diante da Inglaterra, que é o Sporar. O Sporar comete muitos erros da tomada de decisão, mas dá tudo pelo coletivo. E dá muito trabalho. E depois digo-te, óbvio, e depois há uma coisa que a Geórgia não tem, independentemente de ter um trio de médios que é muito interessante em termos da forma compacta como trabalham, mas nenhum deles tem a capacidade de passe do Elznik, e Portugal tem que ter muito cuidado com essa capacidade que o Elznik tem para ligar principalmente com o Šeško. Tim Elznik, o jogador do Olimpia Ljubljana, tem sido uma das boas surpresas deste europeu. Sem dúvida. Haverá mais tempo para analisarmos ainda melhor esta partida dos oitavos de final, também todas as outras. Por agora ficamos por aqui neste episódio com a aparição intermitente de Tomás da Cunha, mas sempre presente de Rui Malheiro. Muito obrigado, Rui. Grande abraço, Pedro, grande abraço ao Tomás, boa viagem de regresso a Portugal. A sonoplastia foi do Gustavo Carvalho. Continuem a seguir-nos nesta análise diária ao Euro 2024. Obrigado. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.